Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo número 6, Criminosos Arrependidos, segunda parte, Exemplos. Dando continuidade aqui ao estudo da manifestação de Jacques Latot. E se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Céu e o Inferno, buscar os estudos desde o início. Conheça este canal, inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like, comente os vídeos, me ajude a divulgar este canal de luz. Vamos lá então? youtube.com/amigos de nosso lar. Não se pode deixar de ressaltar a profundidade e a grande importância de algumas palavras que essa comunicação encerra. Ela oferece, além disso, um dos aspectos das regiões dos espíritos que passam por castigos, acima das quais, no entanto, paira sempre a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se supõe. E os demônios carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem nas crenças modernas, são menos verossímeis, com seus chifres e tridentes, do que as vítimas que servem, elas mesmas de algozes dos culpados. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez surpreenda a mudança tão rápida em seu estado moral. É que muitas vezes, como já ponderamos anteriormente, existem mais recursos em um espírito brutalmente mau do que naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde seus vícios sob o manto da hipocrisia. Nota de rodapé. Para o espírito culpado que sabe de sua responsabilidade, o arrependimento está sempre próximo. Aquele que nega sua culpa ou revolta-se pelo orgulho vive a ilusão de que Deus estaria lhe castigando por vingança e então fica ainda mais endurecido, prolongando seus sofrimentos. Continuemos. A rápida mudança rumo a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual faltava apenas um bom direcionamento, comparando sua linguagem com a de um outro criminoso, cujo caso, denominado castigo pela luz, veremos mais adiante. É fácil verificar qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de instrução e de posição social. Um obedecia a um instinto natural da ferocidade, uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empregava na realização de seus crimes a calma e o sangue frio em mesurada e perseverante combinação, desafiando por orgulho, mesmo depois de morto, o castigo imposto. Este último sofre, mas não o confessa, enquanto aquele de pronto oferece a própria submissão. Pode-se daí prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Um dos membros da Sociedade Espírita de Paris, que havia orado por esse espírito sofredor, invocando-o posteriormente, dele obteve as seguintes comunicações em diferentes ocasiões. 1. Fui evocado pouco após a minha morte e não pude comunicar-me de imediato, conquanto muitos espíritos levianos tenham me tomado o nome e o lugar. Aproveitei a presença do presidente da Sociedade de Paris, em Bruxelas, e com a permissão dos espíritos superiores, pude então comunicar-me. Voltarei a comunicar-me na sociedade e farei revelações que representarão um começo de reparação de minhas faltas, além de servir de ensinamento para todos os criminosos que lerão minhas palavras refletindo com a narrativa de meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno têm pouco efeito sobre os espíritos culpados, pois estes não creem em tais imagens, que amedrontam apenas crianças e homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o medo de um agente policial tem maior eficácia sobre ele do que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerem serão impressionados por minhas palavras e por meus sofrimentos, pois não são suposições.
Não só um padre que possa dizer que viu o que vi, que tenha assistido, como eu, à tortura dos condenados. Mas eu posso dizer: eis o que se passou após a morte de meu corpo. E esta foi a minha desilusão ao reconhecer que não estava morto, como esperava, e que o que eu imaginava ser o fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas indescritíveis. Com isso, mais de um deles há de deter-se à beira do precipício onde cairia. Cada infeliz que eu fizer desistir da cena do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal, e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Para comunicar-me convosco, foi-me permitido ser libertado da visão, de minhas vítimas, transformadas em meus carrascos. Ao deixar-vos, porém, voltarei a vê-las, e só esse pensamento causa-me tal sofrimento que não conseguiria descrever. Sou feliz quando me evocam, porque assim posso deixar meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim, rogando ao Senhor que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece tanto faz bem. Estou mais aliviado, não sinto ser tão mais pesado o fardo que me martiriza. Vejo o clarão de esperança a luzir-me nos olhos, e arrependido eu exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Então, neste primeiro momento, meus queridos amigos, nós podemos ver então o quanto é trabalhado dentro de um espírito, e que ele muitas vezes, enquanto está na Terra, e por ter desencarnado abruptamente e apenas acreditar nas questões materiais até então, não dar-se conta das questões espirituais, apenas consegue entender estas brutalidades, a forma material de julgamento ou de condenação, e isto pesa muito mais nele do que uma dor na consciência, um prolongamento dentro do seu espírito, a dor dentro do seu espírito, porque ele ainda está no condicionamento material, no condicionamento terreno. A mudança, aos poucos, é que trará esse despertamento das realidades espirituais, que, enfim, irão mostrar a ele a dor numa outra visão, aquela que não pode tomar remédio, ou mesmo que tomemos, não fará efeito, porque se encontra o início e o fim em nossos espíritos, através da transformação e da reforma íntima, como única forma de cessação desta dor. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.